Eu queria já passar para vocês aqui uma informação, né? O Corinthians disse sim para a CBF, mano. O Corinthians e CBF. Vocês sabem muito bem que o Corinthians não estava se dando muito bem com a CBF. No ano passado, acho que esse ano também, o Corinthians não tinha emprestado o CT não tinha emprestado o estádio para a CBF colocar o jogo da seleçãozinha lá dentro do nosso estádio. Aí deu um mau rolo porque eles iam treinar no CT do Corinthians, foram treinar no CT do Palmeiras, tudo enrolado. Mas agora o Corinthians disse sim, mano. Então a CBF agora vai sim poder jogar na Neoquímica Arena. Não é uma notícia muito feliz não, porque a maioria dos corintianos nem queria que a CBF fosse com a seleção lá na nossa arena. Mas o Corinthians liberou. Então rapidinho, só pra gente ver essas questões aí do Corinthians antes, a gente vai pro Dorival, tá? Opa, é esse aqui. Brasil e Paraguai será na Neoquímica Arena, tá? Pra quem não sabe aí, como o Corinthians liberou o estádio pra CBF, Brasil e Paraguai, pelas eliminatórias, será no estádio do Corinthians. CBF confirmou o palco do jogo nesta quarta-feira, que foi no dia 16. É que a gente tava tão enrolado, gente, com demissão do Ramon, com um monte de coisa, que eu esqueci de passar essa informação pra vocês, mano. Mas a seleção brasileira vai jogar no estádio do Coringão, tá? Em meia maratona de jogos pelo Brasileirão, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou na noite da última quarta-feira que Brasil e Paraguai pelas eliminatórias será na Neoquímica Arena, tá? A partida será disputada na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, no dia 10 de junho, uma terça-feira, às 9h45 da noite. O estádio em Itaquera, aliás, já havia recebido esse mesmo confronto em 2017. Na ocasião, o Brasil venceu o Paraguai por 3-0. A seleção também vai treinar também no CT Joaquim Grava. E aí, gente, é aquela parada que a CBF sempre faz com o Corinthians, né? O Corinthians cede a arena e cede o CT. Por quê? Porque o Brasil vai jogar contra o Equador fora de casa, vem, fica no CT, treina, depois se for precisar viajar, tá do lado do aeroporto, é rapidinho, tá? Além do estádio para o jogo, a seleção também utilizará o centro de treinamentos do Corinthians como base para a preparação desta data FIFA. Antes do Paraguai, o Brasil visita o Equador em Quito, dia 5 de junho. Vamos contar com uma logística confortável para ir e retornar do Equador. O presidente da CBF fala, é lógico, né, gente? É o Corinthians, velho. O cara vai descer do aeroporto, na boa, mano, 20 minutos aí de carro, 25, o cara tá no CT do Corinthians. Tranquilo. Os caras treinam, tem hospedagem, tem tudo lá dentro. Para ir pro estádio é rapidinho, então tudo indica aí, pelas informações, é que a CBF, a seleção brasileira, vai treinar no CT do Corinthians, vai jogar na Neoquímica Arena. Para quem quer assistir um jogo da seleção brasileira, já fica esperto aí para comprar os ingressos aí, que daqui a pouco acaba anunciando. E será na Neoquímica Arena. Aí tem outra informação também, né? Aí aqui tá, ó, o estádio do Corinthians também foi palco do polêmico clássico contra a Argentina em setembro de 2021, da pandemia. Vocês lembram daquele clássico contra a Argentina? Foi embaçado, hein? Pararam no meio do jogo lá por causa daquela questão da Covid, porque jogadores da Argentina tinham furado aquela bolha lá que faziam para os jogos. Mó rolo. O jogo começou, nunca terminou essa partida dentro do estádio do Corinthians. E assim, foi um jogo emblemático pela essa confusão toda, tá? Agora eu quero saber de vocês aí. Vocês acham que o Corinthians deveria emprestar o seu CT e seu estádio para a CBF? Depois de tudo que aconteceu, vocês sabem muito bem que teve coisa pra caramba, né? Vocês sabem muito bem que teve muito rolo aí nisso aí. Vocês emprestariam a arena pro Edinaldo pra CBF? O CT pro Edinaldo pra CBF? Porque a última vez que o Corinthians negou emprestar o estádio, eles estavam no CT do Corinthians e saíram correndo pra ir treinar no Palmeiras, tá? E saíram correndo. Então, assim, só pra gente poder dar uma outra informação, a gente vai falar do estádio aqui antes de falar do treinador do Corinthians. Mas é essa, tá? Aí, pra confirmar mais ainda, agora a CBF também se sentiu à vontade de pegar o estádio mais uma vez, ó. Seleção feminina enfrentará o Japão na próxima data FIFA em São Paulo. Amistosos ocorrerão na Neoquímica Arena, dia 30 de maio, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, dia 2 de junho.
Cara, eu vou falar por mim, tá, gente? Vou falar por mim. Eu emprestaria da seguinte forma, pagando o que tem que ser pago, gente. O Corinthians não é ONG, lá não é casa de caridade, para os caras chegar lá, sabe? Então, assim, da outra vez o Corinthians não quis emprestar o estádio pra CBF, por quê? Porque a CBF queria, primeiro, o estádio por 2 semanas, né? Ela queria ficar com o estádio do Corinthians por 2 semanas. Além de ficar por 2 semanas, eles queriam pagar, tipo, só o valor de... Não o valor de aluguel, o valor só dos custos do estádio, vai. O custo para abrir a arena é 500 mil, a CBF só ia pagar os 500 mil, e o Corinthians não queria. O Corinthians queria que eles pagassem os 500 mil, mais o valor de aluguel, que é o certo. Então, por isso que eu pergunto para vocês, vocês emprestariam o CT e a arena para a CBF? Vocês veem aí, ó, CBF feminino, time feminino vai jogar na Neoquímica Arena. Time masculino vai jogar também na Neoquímica Arena. Vocês emprestariam o estádio? Emprestaria, quando eu falo emprestar, é alugar, né? Tem que cobrar, não dá pra emprestar de graça. Não dá pra fazer de graça. Deixa eu ver aqui, alguém só que falou dessa parte aí, pera aí. Diogo, ó, o Diogo colocou aqui, ó. Eu concordo com o Diogo, tá, mano? Eu penso... Não foi do Diogo? Ah, não foi, cara. Pera aí, agora foi. O Diogo colocou aqui, ó. Sem custo, André. Não empresta, mas pagando aluguel, tudo certo, mano. É o que eu penso, gente. Se for um empréstimo que a CBF quis o ano passado, e pelo Corinthians, eu também não emprestaria. Primeiro, os caras querem 15 dias o estádio fechado, só pra eles fazerem adesivação e tal, manterem o gramado. Eles não querem que o Corinthians jogue lá. E aí, além disso, eles não queriam pagar nada por isso. Ah, vou pagar só o custo da abertura dos portões do estádio. Não, caramba, tem que pagar um aluguel. Se a CBF pagar o aluguel, também não sou contra, não. O Corinthians precisa de grana, precisa ter renda, mas o Corinthians tem que ser inteligente, né? O Corinthians tem que alugar o estádio e ficar com um percentual nem que for mínimo da bilheteria, porque aí o Corinthians faz um bom negócio. E o jogo contra o Paraguai, acho que tá marcado para dia 10, uma terça ou quarta-feira. Gente, é um jogo que para a seleção brasileira é super importante, que é um jogo pelas eliminatórias. Você sabe que o Brasil tá mal pra caramba. E também é um jogo próximo do Super Mundial, né? Vai ter esse jogo da seleção brasileira, vai ter um jogo do Corinthians. Ó, a seleção joga na terça, o Corinthians joga numa quarta-feira, e aí para o campeonato pro Super Mundial. Então já tá meio que um colado com o outro. Por isso que eu queria saber a opinião de vocês. Emprestaria ou não o estádio pra CBF? Lembrando, né? CBF aprontou tanto com a gente, tanto, mano, que eu acho que até é complicado a gente emprestar ou alugar o estádio pros caras. Mas fazer o que, né? Ó, do Edson. Ó, o Edson colocou aqui, ó. Só empresto com o Pix, mano. Eu também. Se chegar o Pix, a gente empresta a arena. Se não chegar o Pix, eu não emprestaria a arena pra CBF. Mas aí, eu acho que assim, pagando bem, mano, eu acho que o Corinthians deveria alugar assim, sem nenhum problema. Pagando bem, mano. Vem com aquele dinheirinho que os caras, né, mano, vem pagando pouco, esquece, mano. Não emprestaria, tá bom? Essa é a questão que eu só queria falar aí separado, que é o sim aí. O Corinthians disse sim pra CBF. A CBF vai ficar com o CT do Corinthians, vai jogar a seleção masculina, vai jogar a seleção feminina. É o que aconteceu aí. O Augusto Melo liberou pros caras. Então, Corinthians vai alugar pra CBF, tá bom?